Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história fantástica, a fábula de Robert Fisher, O Cavaleiro Preso na Armadura. É basicamente uma história sobre como a gente se liberta daquelas barreiras emocionais que nós mesmos construímos. Pois é, essa pergunta é o ponto central de toda a história do cavaleiro. É uma jornada que, no fundo, acaba servindo como uma metáfora bem poderosa para a nossa própria vida, sabe? Então vamos lá, vamos começar a desvendar isso. Bom, vamos conhecer nosso protagonista. Ele é um cavaleiro que se enxergava como exemplo máximo do bem, da gentileza, do amor. Só que tinha um detalhe. A identidade dele estava completamente amarrada aos seus feitos heróicos e principalmente à sua armadura, que vivia brilhando. Essa fixação era tão intensa, mas tão intensa, que ele simplesmente usava a armadura o tempo todo. Para tudo. Até para dormir. Com o tempo, nem ele nem a família dele lembravam mais como era o rosto dele sem aquele capacete. E aqui a gente vê o grande conflito da história. Enquanto ele se via como esse herói perfeito, a esposa dele, a Juliet, e o filho Christopher sentiam uma realidade bem diferente. Uma realidade de distanciamento, de frieza. E aí, claro, a bomba estoura. Juliet, já de saco cheio de conversar com um pedaço de metal, dá um ultimato. E é nesse exato momento que o cavaleiro descobre uma verdade terrível. Ele não consegue tirar a armadura. Ele está preso. Fisicamente preso. A coisa era séria, muito séria. Força bruta não adiantava nada. Chamaram o ferreiro mais forte do reino e... nada. Ele não conseguiu nem fazer um arranhão. A armadura, de alguma forma, tinha virado parte do corpo dele. A prisão era muito mais do que só metal. Em completo desespero, o cavaleiro fez a única coisa que podia. Ele larga tudo para trás, abandona o castelo e parte em busca de alguém, qualquer um, que pudesse, por favor, libertá-lo. E nessa jornada, ele tem um encontro bem inesperado com o bobo da corte, o Bolsa Alegre. E é o bobo da corte que dá para ele um insight genial. Ele fala basicamente que todo mundo tem sua própria armadura, só que a dele era mais visível. E é ele quem aponta a direção, o lendário mago Merlin. A busca, olha, não foi fácil. Foi longa, difícil. Ele cavalga por meses, ficando cada vez mais fraco, tanto física quanto mentalmente. E é só quando ele está completamente exausto, sem forças para continuar fugindo de si mesmo, que ele finalmente encontra Merlin ali, esperando por ele na floresta. O tempo com o Merlin é um divisor de águas. O mago não alivia. Ele começa a desafiar tudo que o cavaleiro pensava sobre si mesmo, forçando ele a encarar umas verdades bem desconfortáveis. A pedido de Merlin, o cavaleiro manda um bilhete para o filho, Christopher. A resposta é de quebrar o coração. Ele recebe de volta um pedaço de papel em branco. O próprio filho não o conhecia o suficiente para escrever uma única palavra. O peso disso o atinge com tanta força que, pela primeira vez em anos, ele chora, de verdade. E aí, uma coisa incrível acontece. Aquelas lágrimas, nascidas de uma dor real, de um sentimento genuíno, começam a fazer o que nenhum martelo, nenhuma força bruta conseguiu. Elas começam a enferrujar a armadura. É o primeiro sinal de liberdade. Vendo essa brecha, Merlin mostra para ele dois caminhos. Um caminho o levaria de volta para a vida de mentiras que ele conhecia. O outro, bem mais difícil, mais íngreme, era o caminho da verdade. Para se libertar de vez, ele teria que passar por 3 castelos: o do silêncio, o do conhecimento e, por fim, o da vontade e da ousadia. Então, o cavaleiro chega ao primeiro castelo. Ele entra sozinho num lugar de silêncio total. Um silêncio que chega a ser perturbador. Um silêncio que o força, pela primeira vez na vida, a olhar para dentro de si mesmo. Naquele vazio todo, sem o barulho das batalhas, sem aplausos, sem nada, ele confronta o seu maior medo. Ele percebe que o pavor de ficar sozinho vinha da necessidade de ser validado pelos outros, algo que a armadura sempre deu a ele. E no momento em que ele admite essa verdade dolorosa, uma porta se abre. Conforme ele avança pelo castelo, cai uma ficha chocante. Ele passou a vida inteira falando, mas nunca ouviu de verdade. Ele nunca tinha parado para ouvir o som do vento, da chuva, e pior, nunca tinha ouvido a dor na voz da esposa.
E nesse instante, ele sente a solidão da Juliette com tanta força que começa a chorar por ela. E essas lágrimas, lágrimas de empatia, são tão poderosas que elas simplesmente enferrujam e dissolvem o elmo inteiro. E no silêncio mais absoluto, outra coisa fantástica acontece. O cavaleiro ouve uma voz, mas essa voz vem de dentro dele. Uma voz calma, sábia, que ele nunca tinha percebido antes. Ele dá um nome para essa voz. São, o seu eu verdadeiro. O cavaleiro sai do Castelo do Silêncio completamente transformado. A cabeça e o rosto dele estão finalmente livres e agora ele se sente pronto para encarar o que vier pela frente. O próximo desafio da jornada. E o próximo castelo é impressionante por fora. Uma porta de ouro maciço, uma coisa grandiosa. Só que quando ele entra, a realidade é outra. Escuridão total. Mais denso que qualquer noite que ele já tinha visto. Lá dentro não tem tocha, não tem nada para iluminar, apenas uma inscrição brilhando na parede. A mensagem é bem clara. A luz que vai guiar o caminho não vem de fora. Ela vem do conhecimento que ele já carrega por dentro. E no exato momento em que ele entende e aceita essa primeira verdade, um pequeno feixe de luz ilumina a sala, revelando a próxima inscrição na parede e o próximo grande desafio que ele vai ter que encarar. E o desafio é essa pergunta, uma pergunta profunda que fica ecoando no ar. Uma pergunta que o obriga a questionar a base de todos os seus relacionamentos, da sua identidade. O que será que essa pergunta significa para ele? E talvez mais importante, o que ela significa para a gente?